o Japão está experimentando uma transformação militar sem precedentes. Por muitos anos, o país seguiu uma constituição e uma cultura que promoviam a paz. Contudo, agora os japoneses estão fortalecendo suas forças de autodefesa, avançando rapidamente no desenvolvimento de armamentos de alta tecnologia e assumindo um papel de liderança na segurança da Ásia. Essa mudança ocorre em meio às crescentes tensões na região, especialmente com a China. Para entender como chegamos a esse ponto, precisamos fazer uma viagem ao passado. Após sua rendição na Segunda Guerra Mundial, o Japão adotou uma política de não envolvimento em conflitos, estabelecida em sua Constituição de 1947. O país renunciava explicitamente à guerra e proibia a manutenção de forças armadas. No entanto, nos anos 1950, com o desenrolar da Guerra da Coreia, tornou-se evidente para os japoneses a necessidade de possuir alguma capacidade defensiva. Sentindo-se ameaçados, deram início às forças de autodefesa. No entanto, essas forças surgiram com restrições. Elas só poderiam atuar em território japonês. Por décadas, as forças de autodefesa do Japão desempenharam um papel discreto, concentrando-se em auxílio em desastres naturais e em missões de paz da ONU. Seus gastos militares eram baixos, em torno de 1% do PIB, um dos menores percentuais entre países desenvolvidos. Entretanto, nos anos 2000, uma série de fatores começou a alterar essa realidade. 2 anos antes, a Coreia do Norte lançou um míssil sobre o Japão, gerando grande preocupação. Esse foi o primeiro míssil balístico norte-coreano conhecido como Unha-1 ou míssil Taepodong. Nos anos seguintes, tanto a China quanto a Rússia adotaram posturas mais agressivas na região. Determinado a mudar esse cenário, o Japão viu-se obrigado a reavaliar sua postura de defesa. O governo japonês iniciou um processo gradual de ampliação do papel e dos recursos das forças de autodefesa. Eles criaram tropas anfíbias e aumentaram a aquisição de caças, navios e submarinos. Em 2014, o governo reinterpretou a Constituição para permitir o uso das forças para proteger aliados sob ataque, abrindo caminho para uma cooperação militar mais estreita com os Estados Unidos. No entanto, a grande mudança ocorreu nos últimos anos, com a ascensão de Shinzo Abe, posteriormente, de Fumio Kishida ao cargo de primeiro-ministro. Diante do avanço chinês, eles deram início a uma reforma sem precedentes. Em 2022, Kishida anunciou um plano histórico de 320 bilhões de dólares em gastos militares, a serem investidos ao longo da próxima década. O objetivo é dobrar o orçamento de defesa para 2% do PIB até 2027, colocando o Japão como a terceira maior potência militar do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Com esse investimento significativo, serão adquiridos novos mísseis de longo alcance, caças furtivos, submarinos, porta-aviões e outras armas de última geração. Além disso, as forças de autodefesa estão passando por uma reestruturação para operar de forma conjunta além das fronteiras japonesas. Essa mudança de postura pacífica do Japão visa fazer frente à crescente assertividade militar da China na Ásia, que tem gerado forte preocupação em Tóquio. Enquanto Pequim desafia abertamente a supremacia naval americana no Pacífico, o Japão se vê na linha de frente de uma nova Guerra Fria tecnológica. Os exercícios militares realizados pela China com caças e navios de guerra em torno de Taiwan, incluindo disparos de mísseis e simulações de bloqueio à ilha, têm contribuído para aumentar ainda mais a tensão na região. Essas manobras ocorreram após a visita da presidente taiwanesa Tsai Ing-wen aos Estados Unidos. Pequim considera Taiwan uma província rebelde e ameaça utilizar a força para reunificá-la caso não haja uma reunificação pacífica. Por isso, as intimidações militares à ilha preocupam profundamente Tóquio. O Japão teme principalmente ser arrastado para um conflito armado entre China e Estados Unidos, caso Pequim tente invadir Taiwan. A ilha está próxima de Okinawa, um ponto estratégico onde estão baseados 50 mil soldados americanos e milhares de fuzileiros navais. Além disso, um bloqueio chinês a Taiwan interromperia o fornecimento de semicondutores vitais para a economia e a tecnologia japonesa. Metade dos chips consumidos na Ásia são fabricados em solo taiwanês. Diante desse cenário, o Japão tem reforçado seus laços de segurança com países como Austrália, Índia e Coreia do Sul.
há até mesmo debate sobre a formação de uma aliança militar na Ásia nos moldes da OTAN. O Japão também está investindo em tecnologias avançadas, como é o caso do Arogan, uma das armas mais revolucionárias e futuristas já desenvolvidas. Funcionando com eletromagnetismo, ele dispara projéteis a velocidades hipersônicas, acima de Mach 5, permitindo atingir alvos a centenas de quilômetros de distância em questão de minutos. Imagens vazadas mostram que o Japão dominou essa tecnologia e tem Arrogans operacionais. Essa capacidade seria essencial para a defesa do país contra novos armamentos chineses, especialmente as ogivas hipersônicas. O princípio por trás disso é simples: um poderoso campo magnético é gerado através de correntes elétricas de milhares de amperes, criando uma força capaz de acelerar os projéteis a velocidades de Mach 7 ou mais em frações de segundo. Isso permitirá interceptar mísseis balísticos e ogivas hipersônicas a centenas de quilômetros de distância. No entanto, a China percebe isso como uma grave ameaça estratégica. O Arogan japonês representa para eles uma nova capacidade de competir nas águas do Pacífico, colocando os porta-aviões chineses em risco. Até então, Japão e China evitavam uma corrida armamentista direta, focando apenas em mísseis, caças e outras tecnologias menores. No entanto, o Arogan marcou um importante avanço militar. Ele sinaliza que, pela primeira vez, o Japão busca a liderança em armamentos de última geração. Em outras palavras, isso desafia a noção de que a China é a potência tecnológica dominante na Ásia. Tóquio parece estar avançando rapidamente para se tornar uma potência militar com capacidade de ataque, depois de décadas investindo apenas em defesa. O Arogan é apenas a ponta do iceberg de uma transformação muito maior. O Japão se viu obrigado a assumir novas responsabilidades na segurança da Ásia, e o Arogan se tornou um símbolo dessa mudança de mentalidade. Por outro lado, a opinião pública japonesa, mesmo depois de tantos anos, ainda permanece em sua grande maioria avessa ao militarismo. Portanto, ampliar o recrutamento e o orçamento das forças de autodefesa ainda não é muito bem aceito por muitos japoneses. Outro obstáculo enfrentado pelo país é sua demografia. Com a população envelhecendo e diminuindo, é muito provável que falte efetivo militar no futuro. Por isso, há esforços do governo para recrutar mais mulheres para as forças armadas e até usar inteligência artificial mais extensivamente. Mesmo assim, a transformação das forças de autodefesa do Japão parece irreversível. Eles estão adquirindo e desenvolvendo armamentos de ponta, como mísseis hipersônicos, drones e até armas cibernéticas. Os Estados Unidos comemoram essa mudança de mentalidade do Japão, seu maior aliado asiático. Já a China protesta, denunciando o que considera uma mentalidade retrógrada que pode colocar a estabilidade na região em risco. Resta saber se os japoneses conseguirão dissuadir as ambições chinesas ou apenas estimularão uma perigosa corrida armamentista tecnológica na região. Esperamos que você tenha gostado dessa análise que preparamos com muita dedicação. Deixe suas reflexões nos comentários e não se esqueça de se inscrever para receber mais conteúdo sobre esse tema. Até o próximo vídeo. Em busca de resultados rápidos e eficazes para alcançar a sua melhor forma, apresentamos o revolucionário e poderoso suplemento Finaforma. Desenvolvido por especialistas em emagrecimento, o Finaforma é mais do que um simples suplemento, é uma revolução no mundo do emagrecimento. Com uma fórmula exclusiva e clinicamente comprovada, este produto vai te surpreender com sua eficácia incomparável. Imagine-se livre das preocupações com dietas restritivas e horas intermináveis na academia. Com o Finaforma, você vai experimentar uma transformação verdadeira em seu corpo, eliminando peso e medidas corporais de forma rápida e segura. Sua fórmula avançada age diretamente nos depósitos de gordura, acelerando o metabolismo e promovendo a queima de calorias em tempo recorde. Os resultados são visíveis em poucas semanas. Você vai se impressionar com a rapidez com que sua silhueta se transforma. Não espere mais para conquistar o corpo dos seus sonhos. Experimente o Finaforma e descubra o segredo dos milhares de clientes satisfeitos que já alcançaram seus objetivos de emagrecimento. Chegou a sua vez de brilhar. Aproveite agora esta oportunidade e embarque nesta jornada rumo ao corpo dos seus sonhos. Faça parte do sucesso do Finaforma e descubra o poder da transformação.
Está pronto para viver uma vida mais leve e saudável? Experimente o Fina Forma hoje mesmo e surpreenda-se com os resultados. Entre em contato pelo e-mail marcianomedeiros1986@gmail.com e garanta seu produto ainda na promoção. Abraço e até a próxima!